Então, a mesma pergunta, professor Marcos, acrescenta mais alguma coisa para nós aí, a respeito da história e da perseguição? Amém, obrigado pela oportunidade. Só fazendo uma complementação, assim, na fala do professor Rony, que foi muito importante para que a gente possa compreender, né, historicamente. Assim, do primeiro século em diante, desde a perseguição de judeus, de fariseus, como a gente sabe, que se a gente for analisar biblicamente, Saulo de Tarso foi um dos principais, né, que foi um dos maiores perseguidores proeminentes dos cristãos, né, do primeiro século. Então a gente possa destacar fariseus e judeus nesse primeiro quesito, né. Ficou só nisso? Não, ficou não. Como nosso irmão falou, né, os primeiros cristãos do primeiro século foram tremendamente perseguidos pelo imperador romano, como foi falado aí, que via de alguma forma a religião cristã do cristianismo ali como uma ameaça à estabilidade política e social da época. E essa perseguição começou, e se eu não estiver enganado, e o nosso irmão já falou, foi no reinado do imperador Nero, que culpou os cristãos por esse incêndio que destruiu Roma lá no dia 18 de julho de 64 depois de Cristo. Aí, diante dessa astúcia maligna e perversa dele, os cristãos foram presos, torturados e executados pelos romanos. E, ao meu ver, isso foi o estopim, porque décadas depois, séculos depois, começou a haver mais perseguições. Porque no século IV, depois de Cristo, o Império Persa, historicamente falando, começou a perseguir os cristãos em suas terras. E isso aconteceu após a convenção do imperador Constantino, como o nosso irmão falou aí, no ano de 312 depois de Cristo. E isso, de fato, levou a conflitos entre o Império Romano e o Império Persa, já que muitos cristãos viviam nessas fronteiras entre os dois impérios, historicamente falando. Poderia citar aqui também outro momento, durante a Idade Média, onde muitos cristãos foram perseguidos pela Inquisição, não vou dizer nem Santa Inquisição, que esse termo é muito por amor de Deus, né? Eu denomino no seguinte, que foi um tribunal da Igreja Católica que buscava eliminar a heresia e a dissidência religiosa. Muitos cristãos, infelizmente, foram presos, torturados, executados durante esse período. Eu não sei como é que tem alguns católicos que ainda têm coragem de dizer a Santa Inquisição, por amor de Deus. Um quinto momento, falando, houve também perseguições durante a reforma protestante, no século XVI, onde muitos cristãos, nesse período, eles foram perseguidos por sua adesão a novas correntes ideológicas, teológicas ou religiosas, por que não dizer? Como, por exemplo, o luteranismo e o calvinismo. Muitos foram presos, torturados, até executados, se eu não estiver enganado. E, aproveitando o ensejo também, sem falar também dos remonstrantes, que defendiam uma visão teológica que nós três sabemos muito bem, que é conhecida como arminianismo, que era baseado nas ideias de Jacó Arminio, teólogo holandês, que havia falecido em 1609, depois de Cristo. Entre as principais doutrinas arminianas que eles defendiam e foram perseguidos, estava a crença na livre escolha do homem, em aceitar ou rejeitar a salvação. A rejeição da predestinação irreversível e a ênfase no papel da graça divina na salvação. Isso foi um choque tremendo para eles, porque quem vivia no calvinismo doentio, né, delirante, então, diante disso, o que aconteceu? A posição dos remonstrantes gerou o quê? Um intenso debate teológico naquela época, político, né? A Holanda ficou perseguindo, né? Levou a uma divisão da igreja da reforma holandesa, e por fim os remonstrantes foram considerados hereges, perseguidos pela igreja e pelo Estado. Parece uma piada, né? O que levou muitos deles, infelizmente, lamentavelmente, a fugir para outros países europeus. Isso são dados históricos, existem vários outros massacres que aconteceu ao longo da história, que a gente, como já foi falado aí, Hitler foi um dos que perseguiu os judeus com a ideia de raça ariana. Existem vários
E isso, assim, infelizmente, é uma coisa lamentável que existiu. E ficar guardado isso só no papel, muita gente hoje não acredita. Não, isso, a igreja não passa por isso, não. Muitas coisas aconteceram. O imperador romano, por exemplo, Diocleciano, que lançou uma grande perseguição. Por que não falar? Os cristãos foram perseguidos em Roma no final do século III ao início do século IV depois de Cristo. Nero foi o primeiro, ele foi o segundo. O imperador romano Valeriano, que ordenou a execução de líderes cristãos e a confiscação de suas propriedades no ano de 257 depois de Cristo. Eu gosto muito de literatura histórica, eu sou especialista na área de literatura, então eu gosto dessa área. Também temos o imperador romano Juliano, apelidado de o Apóstata, olha só, que tentou revogar o cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV depois de Cristo. Também temos o líder mongol Tamerlão, que massacrou os cristãos, destruiu as igrejas durante as campanhas militares do século XIV. Rapaz, nós temos inúmeras perseguições. Temos o líder soviético Joseph Stalin, muito conhecido, que perseguiu, matou muitos cristãos, fechou igrejas na União Soviética, na antiga União Soviética, durante o seu governo no século XX. Rapaz, é tanta coisa que aconteceu que você pensa assim, não aconteceu nada não. Tem gente que tá hoje, graças ao cristianismo, que é uma religião que, dentre todas, é a que se destaca, porque Cristo assim escolheu, é de amor, é de paz. Se você pegar as outras religiões, elas são intolerantes, extremistas, ao ponto de querer cercear e destruir a vida do outro, para dizer, olha, nós temos o cristianismo, você tem o seu, que bom, nós vamos debater só no nível das ideias. Agora, querer te exterminar, te destruir, fazer o cristianismo como religião oficial e única do Brasil, do mundo, não é isso não. É de paz e amor. É mais ou menos isso, para não tomar conta o tempo todo, e peço até perdão aos irmãos aí. É isso, meu querido. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu que sou pequenininho, eu fico sonhando assim, meu Deus, me usa conforme se eu uso esses dois homens aí. Benção pura. Então, os irmãos falando aí, eu achei muito interessante, só que algo que mexeu muito comigo, professor Rony Coser, que mexeu muito comigo foi uma fala do senhor, uma fala bem interessante, que fala a respeito que quando o senhor começou a estudar, e aí o professor Marcos também concordou, existe essa perseguição até contra os teólogos pentecostais, a visão pentecostal, melhor dizendo. Isso mexeu muito comigo. E aí, eu creio que esse tipo de perseguição é porque essa visão pentecostal bíblica tem muito a ver com as experiências com Deus, né? Sim. E aí, quando entra no mundo acadêmico, eles querem que tudo seja provado, né? Tudo seja provado, e essa questão de pentecostal não é só a questão acadêmica, é algo mais de intimidade com Deus, de intimidade. É por isso que é tão perseguida, né? Porque a gente vê pessoas que hoje em dia são até teólogos, né? São doutores, mas não conseguem ser sensível ao Espírito Santo, né? Sim. Aí começa a fazer o quê? Não acreditar na evidência por exemplo, de falar em línguas, na continuidade do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo ao longo da história. E aí cessaram ali, né? E isso nós rebatemos dentro da luz da Bíblia, só que aqueles que não creem, é porque de fato endurece o coração, né? Não quer ter esse nível de comunhão, de intimidade com o Espírito Santo, e infelizmente, de fato, eu vejo que é uma perseguição mesmo. Só que nós que temos, né, o batismo no Espírito Santo, essa presença maravilhosa, nós percebemos que as pessoas têm até muita informação, só que na verdade eles são somente professores, mas você não sente aquela presença maravilhosa, pessoas chorando, pessoas sendo quebrantadas, curas instantâneas, pelo fato de uma tamanha frieza espiritual. E isso é lamentável, infelizmente. Os senhores falando sobre perseguição, aí eu também quero indicar, já que os irmãos estão indicando, esse livro aqui, ó, O Livro dos Mártires, de John Fox. Pensa no livro tremendo. Creio que os irmãos têm aí.
Eu quero só mostrar o título, porque aqui ele vai falar no capítulo 2 sobre as 10 primeiras perseguições, né, como o professor Ronei Cosi disse. E é interessante que a primeira perseguição, ele diz aqui, ó, sobre o governo de Nero, em 60 depois de Cristo. Depois, a segunda perseguição sobre o governo de Domiciano, em 81 depois de Cristo. Perceba, irmãos, que é o prazo muito curto e é uma perseguição terrível, né? A terceira perseguição sobre o governo de Trajano, em 108 depois de Cristo, e a quarta perseguição sobre o governo de Marco Aurélio Antônio, como foi dito aí pelo participante da live, em 162 depois de Cristo. Então, em 162 anos antes, até chegar no primeiro ano depois de Cristo, até 162, teve já 4 perseguições ao longo da história da igreja que marcaram, né? E mesmo assim, nós seguimos aquilo que até hoje nós seguimos a fala de Jesus, que as portas do inferno não ia prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Louvado seja Deus. Meu querido professor Marco, professor Rony, me fala, por favor, na sua visão teológica, na sua visão também ao longo da caminhada com Cristo, qual é o tipo de perseguição que hoje a igreja tem passado? Porque, por exemplo, no Brasil, vamos falar do Brasil, nós não estamos com aquela perseguição, talvez física, né, de massacre, ainda, né, vai saber. Mas qual o tipo de perseguição que a gente tem olhado aí hoje, no século XXI, na igreja brasileira? Perfeito.